Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, celebrando ao seu nome. Eu quero convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Isaías. Nós leremos no capítulo 6, versículo 1 ao 13. Esse capítulo é bem curto, todavia recheado de informações. E nós estudaremos em alguns minutos este capítulo que é tão importante na história do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 3. Hoje nós estaremos estudando a respeito da visão e do chamado de Isaías. É o tema para este capítulo, também o tema da nossa segunda lição da revista de Isaías. O texto áureo diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática diz: reconhecer a santidade de Deus nos leva a uma postura de reverência e disponibilidade para cumprir seu chamado. Vamos fazer a leitura. Eu leio um versículo, os irmãos o outro após mim, até nós terminarmos toda a leitura sugerida. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 13. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então disse ele: Vai e dize ao povo, a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Todos nós. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente e o seu toco. Aleluia. Pai, fala conosco através da tua palavra,
em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos, que bom tê-los aqui para juntos celebrarmos ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aqui neste horário, nesta manhã, para aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos, a partir de agora, meditar no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Vamos analisar um pouco da sua visão e também do seu chamado. Como é de praxe, a nossa revista, a nossa lição, ou este capítulo, nós dividimos em 3 partes. A primeira, nós iremos falar especificamente só sobre a visão que Isaías tem. A segunda, nós iremos falar um pouco da percepção que Isaías tem ao ter a visão de Deus. E a terceira, vamos falar especificamente sobre o chamado de Isaías. Então, nós temos aqui as 3 divisões deste capítulo e nós vamos tentar falar uma a uma, e assim nós iremos aprender a palavra do Senhor, nosso Deus. É importante dizer e relembrar os irmãos, porque certamente já foi dito, que o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 5, o profeta ele traz um panorama da real situação de Israel, mostra como Israel e Judá estavam diante do Senhor, a sua condição espiritual em que eles se encontravam, que era uma condição de pecado e de apostasia. Mostra também promessas de Deus de restauração para Israel, para Judá, e mostra também algumas metáforas, especialmente aquela a respeito da vinha e os ais do Senhor, né? Então, o capítulo de número 1 ao 5 nos mostra exatamente esse panorama de como estava o povo de Deus. Agora, no capítulo 6, nós temos aquilo que identificamos como a visão de Isaías e, consequentemente, o seu chamado. Ou seja, é aqui, no capítulo 6, que Isaías é comissionado para exercer o seu ministério profético. Agora, é importante dizer que quando Isaías, o período em que Isaías iniciou o seu ministério profético, é marcado aqui nesse texto. A Bíblia diz, no verso de número 1, que no ano em que morreu o rei Uzias, é nesse ano que Isaías foi chamado pelo Senhor para exercer o seu ministério profético. No ano em que morreu o rei Uzias, a gente não sabe se antes do rei morrer ou se depois que o rei morreu o Senhor se revelou a ele. O que nós sabemos é que foi no ano em que o rei morreu. Vale aqui também nós respondermos em poucas palavras a respeito da pergunta: quem foi Uzias? Bom, o rei, a Bíblia diz que ele foi um rei. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Uzias, você pode encontrar a história de Uzias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, que conta um pouco mais sobre a história desse rei. Mas, fazendo uma síntese da vida de Uzias, Uzias foi um rei de Judá que teve pelo menos 2 momentos importantes em sua vida. O primeiro momento importante da vida de Uzias foi quando ele começou a reinar. A Bíblia diz que ele começou a reinar e ele tinha a idade de 16 anos quando começou a reinar. E Uzias, durante uma boa parte de seu reinado, ele fez tudo que agradara ao Senhor. Ele foi um rei justo, um rei reto, que não se preocupou, que não quis, que decidiu não andar nos caminhos de uns outros reis de Israel e de alguns reis de Judá. Todavia, ele se apegou ao Senhor e resolveu restaurar alguns territórios de Judá por causa da guerra, ou das constantes guerras que Judá tinha com o reino irmão, que era o reino
do norte, o reino de Israel. E Uzias fez questão de restaurar esses territórios e também de buscar ao Senhor conforme o seu pai Amazias, né? Então é interessante essa informação, porque isso aqui marca o início do reinado de Uzias. E por causa disso, ele prosperou, ele deu vitória ao restante de Judá em relação aos filisteus. Ele prosperou, houve uma certa paz, uma relativa paz em seu ministério. Uzias, em seu reinado, Uzias foi um rei que no início fez tudo certo, tudo direitinho, mas do meio para o fim do seu reinado, a Bíblia nos informa que Uzias se exaltou por causa das conquistas que ele obtivera, por causa das vitórias que ele obtivera, e Uzias se exaltou tanto que ele se considerou apto a queimar incenso no templo, na casa do Senhor. E por causa disso, nós vemos a informação que Uzias foi ferido pelo próprio Deus com a lepra. Uzias, ele entra no templo sadio e sai do templo com uma enfermidade que naquele contexto era considerado como uma enfermidade mortal, no caso com a lepra. Então Uzias, ele faz algo que é totalmente contrário à lei do Senhor. Nós entendemos que a nação de Israel, ela era composta por pelo menos 3 autoridades. A primeira autoridade era a autoridade monárquica. A segunda autoridade era a autoridade sacerdotal, a autoridade religiosa. E a terceira autoridade era a autoridade profética. E isso o Senhor estabeleceu. Cada uma dessas autoridades exerciam o seu papel, exerciam a sua função, e uma autoridade não podia interferir na outra, ou assumir o papel da outra. O que Uzias fez foi querer assumir o papel do sacerdote, e é dito que somente o sacerdote podia queimar incenso no templo, na casa do Senhor. Somente o sumo sacerdote podia fazer tal coisa. E você verá essa ordenança do Senhor lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, você verá que o Senhor, ao mandar Moisés fabricar o incenso que serviria para ser queimado no Santo dos Santos, o Senhor estabelece que somente o sumo sacerdote podia fazer uso dessa especiaria, ninguém mais, nem o rei, nem qualquer outra autoridade do povo poderia fazer tal coisa. E Uzias se achou no direito de fazer, de tomar para si, de assumir para si esse papel. Como o Senhor, ele preserva e ele zela pelas hierarquias que ele estabeleceu, então o próprio Senhor fere Uzias com lepra. E essa lepra será a ruína do rei, ele morrerá com essa lepra. E nós temos aqui a história de um rei leproso e um chamado de um profeta. Essas duas histórias, elas se unem aqui nesse texto de Isaías, quando o profeta fala, quando o profeta diz que no ano que esse rei morreu, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. É importante também dizer aqui aos irmãos que nesse contexto da morte de Uzias, havia uma apreensão em Israel, em Judá, porque o rei estava morrendo e não tinha necessariamente uma definição de quem iria assumir o trono. Essa definição ainda não estava tão bem definida. Agora, o que acontece? Há um pânico no reino, porque a Síria estava despontando como um grande império, e já havia feito algumas manobras militares e conquistado alguns territórios, e agora Judá era alvo da Assíria. Judá era alvo desse pequeno império que estava em ascensão. Então a morte de um rei nesse contexto era totalmente prejudicial, porque o assumir de um novo rei, de um novo reinado, demandaria um tempo de paz. Mas aqui
Uzias morre em um tempo de guerra. Então é normal que a nação entre em pânico, porque o seu soberano, o seu rei, estava terrivelmente enfermo, e certamente naquele ano do chamado de Isaías, ele morreria. Então nós vemos aqui um certo desconforto em Judá, por causa da doença do rei, consequentemente por causa de sua morte. E o Senhor faz questão de dar uma visão a Isaías, mostrando que embora o rei da terra, que era Uzias, houvesse de morrer, ou haveria de morrer, o rei de toda a terra estava assentado no alto e sublime trono. Aleluia! Eu quero abrir aqui um parêntese e dizer a você: Deus não perde o controle. Os homens perdem o controle. Os homens e os seus reinados passam. Os impérios e os seus reinados caem. Mas Deus está assentado em seu trono para todo sempre. E essa visão do trono de Deus, e de Deus assentado no seu trono, é uma visão confortadora para Isaías e para a nação, mostrando que Deus, a sua glória, estava preenchendo toda a terra, ou seja, toda a terra estava sob o controle das mãos de Deus. Toda a terra era possessão do Senhor. Por mais que Uzias morresse, por mais que a terra entrasse em crise, o céu, todavia, jamais entraria em crise, porque o seu soberano está assentado no alto e sublime trono. É maravilhoso ou não saber disto? É glorioso ou não saber disto? Deus está sentado no trono. É a visão que Isaías tem de Deus assentado no trono. Se por um lado o rei humano está morto, por um lado o rei eterno é imortal, é inatingível, é inalcançável. Se por um lado o rei da terra está passando o seu reinado para outro, todavia o rei do céu, o seu reinado subsiste para todo sempre. Amém. Isso é importante saber. Agora, Isaías tem uma visão do trono, e não somente do trono, ele está no templo, provavelmente, e ele observa que as abas deste rei, das vestes deste rei, que está sentado no trono, estava preenchendo todo o templo. E eu quero que você preste atenção, porque essas vestes que enchiam o templo, algumas traduções, por exemplo, na nossa tradução que nós usamos, que é a Ara Almeida, revista e atualizada, diz: as vestes, as orlas de suas vestes enchiam o templo. Mas há outras traduções que diz séquito, o seu séquito enchia o templo. Essas palavras, elas possuem significados extremamente diferentes. Por exemplo, as abas de suas vestes fala de uma parte das vestes do Senhor, especialmente a gola da sua veste, que enchia todo o templo. Agora, quando se fala de séquito, se fala de uma comitiva especial que acompanha algum cortejo real, né? Então a diferença é tremenda entre uma tradução e outra. Há diferença entre abas de veste e séquito. E a pergunta é: qual é a melhor tradução? A melhor tradução são as duas traduções, porque essas palavras, abas de suas vestes, no hebraico, elas trazem um sentido de ambiguidade. Então, uma ou outra tradução pode ser considerável como fiel ao texto em hebraico. Então, não há problema entre você acreditar que de fato havia
uma comitiva angelical dentro do templo, como também não há problema na tradução que diz que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Por que não há problema? Por causa do centro narrativo, é que Deus e a sua presença preenche a terra e também preenche o seu templo, a sua casa. A sua presença é real em sua casa, e Isaías viu isso. Isaías viu exatamente isso. O que Isaías viu na visão, além do trono, além das vestes que enchiam a casa do Senhor, Isaías viu os serafins. Quando você estuda no seminário, quem foi seminarista aí sabe, quem já fez teologia sabe, há uma matéria na sistemática, na teologia sistemática, geralmente é na teologia sistemática, chamada de angelologia, que é a doutrina sobre os anjos. Você vai aprender muitas coisas sobre os anjos, sobretudo a parte que diz que o Senhor criou os anjos e estabeleceu entre os anjos aquilo que nós chamamos de hierarquia. Existem os anjos do Senhor, existem os arcanjos do Senhor, que na Bíblia são contados como Miguel e Gabriel. Existem os querubins, que são os guardiões da santidade de Deus. Existem os serafins, aqueles que estão ao redor do trono, na visão de Isaías ele está observando. Existem as potestades, os principados, os dominadores, são classes angelicais. Entre esses anjos tem duas divisões: anjos que assistem diante do Senhor e os anjos caídos, daqueles que nós comumente chamamos de demônio. Então, se você quiser aprender mais sobre angelologia, depois pesquise sobre essa questão. Então, nos casos dos serafins aqui, são aqueles que estão assistindo a santidade de Deus e que estão numa proximidade tão perto de Deus que eles ardem em fogo, porque a palavra serafim significa exatamente isso: os ardentes, aqueles que ardem em fogo, aqueles que estão em chama. E Isaías viu esses anjos tão próximos de Deus, que pela sua proximidade de Deus, eles nem ousavam olhar para os olhos de Deus, para a face de Deus, porque na descrição do profeta existiam anjos que estavam voando ao redor do trono. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, os pés de Deus, com 2 cobriam seus rostos, os rostos dos serafins, e com 2 voavam, e diziam e repetiam as mesmas palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha, irmãos, Isaías, ele está tendo o privilégio de ver o culto no céu. Você já imaginou isso? Se Deus abrisse a tua visão espiritual e você visse como é o culto no céu, talvez você ficasse com vergonha das vezes como você oferta culto ao Senhor. Os serafins são dinâmicos. Os serafins por toda a eternidade estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo. É por isso que nós de pentecostais temos uma dinâmica de culto, aleluia, uma dinâmica de culto diferente, porque a gente entende que o culto a Deus deve ser totalmente movimentado. Os serafins estavam de um lado para o outro dizendo: Santo, 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 Santo. Tinha um embaixo, tinha outro no lado, tinha outro acima dizendo: Santo, Santo, Santo. Deus era adorado de todos os lados, de todas as formas, de todas as direções. Os serafins estavam dizendo: Santo, Santo, Santo. É dinâmico o culto no céu, não é parado o culto no céu.
céu, é vivo o culto no céu. Aleluia! Glória a Deus! Dê um culto vivo a Deus. E essas repetições, santo, 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 revelam o caráter de Deus. Agora, depois de Isaías ver o trono, ver as vestes, ver os serafins, o que eles falavam, Isaías tem uma visão de si. E é interessante isso. Por que é interessante, pastor? É interessante porque enxergar Deus, ter uma visão de Deus, automaticamente, ou inegavelmente, ou terrivelmente, nos fará ter uma visão de nós mesmos, de quem nós somos. É por isso que às vezes eu questiono certas visões, certas revelações que certos profetas têm a respeito de Deus ou do mundo espiritual. Porque na Bíblia é padrão. Todas as vezes que alguém tem alguma visão de Deus, a sua carne estremece. E é natural uma transformação, ou no momento da visão, ou depois da visão, a transformação é natural acontecer. Foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim com Daniel, foi assim com Ezequiel, foi assim com Zacarias, foi assim com todos os profetas de Deus. Então hoje em dia se convencionou muito alguém dizer, eu estou vendo anjo aqui. Hoje em dia se convencionou alguém dizer, eu estou vendo algo tremendo aqui, mas a vida não muda. A visão de Deus automaticamente nos fará ter uma visão de nós mesmos. Quando Isaías viu o trono, viu os serafins, viu as abas do Senhor enchendo o templo, ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está dizendo, eu sou um miserável, um pecador. Antes de observar o pecado dos que o rodeavam, ele diz, os meus lábios são impuros. Os meus olhos veem um rei. Eu estou consciente dos meus pecados. Uma visão de Deus nos fará enxergar os nossos pecados, irmãos. Por que nos fará enxergar o pecado? Porque os serafins estão dizendo, ele é santo, 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 ele é santo. E santidade e pecado não combina. Deus é santo, por isso toda e qualquer forma de pecado para Deus é odiável, é horrenda. Aí quando Isaías se aproxima de Deus, ele diz, eu estou perecendo porque sou um homem pecador. Essa visão de Deus nos permite ter também uma visão, um quadro clínico de quem nós somos, da nossa natureza e da nossa necessidade. Quem Isaías era? Um homem pecador. Qual era a sua natureza? Pecadora. Qual era a sua necessidade? Perdão. Ele necessitava ser perdoado. E Isaías não fala isso, mas a Bíblia diz que um dos serafins, Isaías não fala necessariamente da sua necessidade, só que Deus, já sabendo da sua necessidade, a Bíblia nos informa que um dos serafins tirou do altar do Senhor uma brasa, tocou nos lábios de Isaías, e o anjo diz, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. E do trono saiu uma voz que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías já purificado, Isaías já perdoado, Isaías entendendo que a nação de Israel precisava de um oráculo, precisava de um profeta, de um porta-voz, ele sem titubear,
sem ter medo, exclama, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem outro sentido de nós recebermos perdão, a não ser levarmos a palavra do Senhor para os outros homens pecadores que necessitam de perdão. Então Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu passei por todas as etapas, então eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Quantos recebem essa palavra? Levante as mãos aos céus e glorifique o nome do Senhor Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.